Eu sabia que esse acordo ia acabar em terapia. No outro episódio, a gente já brigou, quase que não teve mais essa terapia. Mas, meu bem, você gostou do primeiro episódio? Olha, o primeiro episódio foi muito bom. Vamos ver como é que vai ficar a segunda sessão, porque se você não acompanhou, volta aqui um capítulo, ó, um episódio. Netflix agora. É, vai virar, Tá bom. vai virar. Volta um episódio e confira ali os primeiros minutos a cara de merda do Danilo, porque eu comecei este episódio. Não, mas não foi assim. É que a gente tinha combinado, você descombinou. Eu não gosto dessas coisas quando são descombinadas. Mas uma terapia não é pra ser combinada. Na terapia a gente não combina, mas eu tô falando o que combinou antes de começar a terapia. Mas você me ama porque eu descombino as coisas. Tô sabendo. Você vai. Então aproveita e já fala aí com a Pan, já dá a vez pra ela, porque daí a gente já começa essa sessão aí, já não esquenta, porque hoje parece que o bagulho vai pegar, né? Será? Tenho certeza. Pã, e aí? Então, maravilhoso, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Assim, a comunicação entre os casais, né? Porque nesse meio acontece muita coisa e nem sempre a gente fala e o outro escuta o que a gente queria dizer e o outro pode ter ouvido o que ele quis entender e vice-versa. Fora quando aí a gente também tem algumas questões, às vezes, de uma comunicação que pode ser tóxica, pode ser muito assertiva, pode ser confundida. E entre tudo isso, um outro ponto importante que fica muito confuso às vezes, que é como cada um comunica o amor, né? E nem sempre a linguagem é a mesma e nem sempre é muito bem interpretado. E o que aconteceu na outra sessão foi exatamente isso. Vocês falaram mais ou menos o que cada um queria fazer, mas ninguém deixou nada decidido. E aí aconteceu como aconteceu, que um ia tomar a frente, o outro tomou e tal, tal, tal. Vocês saíram super bem, acabou que ali um deu espaço para o outro, mas é importante a gente ver isso no dia a dia, Eu né? acho legal. Você comentou sobre a linguagem, né? Eu acho super legal porque eu falo muito pra Tabata aqui. Eu falei, acho que num episódio do nosso podcast, falando sobre, eu acho que os casais se separam porque o marido, vou criar uma baita polêmica aqui agora. O marido não entende a linguagem da esposa. Eu acho que assim, as pessoas não respeitam a esposa que tem. E ponto dois, que outro dia eu falei pra Tabata, não entendem os sinais que a mulher dá. Então, eu acho que isso causa demais briga entre o relacionamento. Em que sentido você fala dos sinais? Eu vejo, pô, que os sinais é assim. O marido, às vezes, ele não entende o momento que a mulher tá. Por exemplo, eu sou um cara que fala pra caramba de manhã. Então, toda vez eu já tô muito acelerado pela manhã. E às vezes eu já entendo pela cara da tarde, eu falo assim, é melhor eu parar de falar, porque eu vou azedar o dia inteiro. E num podcast eu falei que eu acho que as pessoas escutam o que a mulher quer, mas não compreendem. Pode ser, mas é uma questão mútua, que ambos têm que fazer isso, porque, por exemplo, na dinâmica de vocês, você, pelo que a gente vê, acho que é o mais descontraído e etc. Mas é um trabalho que os dois têm que fazer, de se perceber, de perceber esses sinais, né? Porque, às vezes, por exemplo, se a sua linguagem, de repente, é atos de serviço, por exemplo, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, e você faz as coisas para ela, você vai lá, você lava uma louça, você adianta, não sei o quê. Só que às vezes a linguagem dela é palavra de afirmação. É ao contrário, o meu é ato de serviço, o dele é palavra de afirmação. É ao Então. contrário. E aí, só que muita gente não tem esse conhecimento. E aí o que acontece? A pessoa tá ali esperando, assim, ó, um elogio, esperando. Só que o outro, então, enquanto que o outro tá ali, poxa, deixa eu adiantar para ele, eu vou lá, já lavo, tal, porque tá cansado. Só que você não lê isso dessa forma, e daí você vai achar que ela não tá nem aí para você. Sendo que, poxa, ela fez aquilo mais pensando em você, porque para ela podia lavar amanhã cedo e tava tudo bem, né? Então, é uma coisa que tem que ser de ambos os lados, não dá para ser de um só. Você tocou num assunto legal agora que eu já vou entrar, que você falou que tem que ter um traquejo melhor. Quando a sua esposa virar a louca da louça, como que a gente faz? Porque assim, isso aqui tá acontecendo demais em casa, a gente tá brigando por conta disso. Acabou de almoçar ou acabou de jantar, ela precisa já falar pra lavar a louça. Aí eu falo, tá, a gente já lava, relaxa, né? A gente vai pra sala, depois volta pra lavar. E aí, ok. Até então, às vezes ela
colabora mais com isso. E quando eu lavo, às vezes, a louça e deixo no escorredor, pronto. Aí tá brigando agora porque a louça está... Eu acho que ela tá com toque, mas tudo bem. Eu não sou psicóloga, mas eu já sei o que ela vai responder. Aceita, meu bem. Não é assim, não. Aceita que sua vida fica muito mais fácil. Ah, eu tenho que ficar fazendo tudo que você faz do seu jeito? Mas Caramba. olha só, qual que é o incômodo da coisa? Do meu incômodo? De ambos. Porque assim, Vai, fala o seu. que eu entendi, você quer lavar. Porque te incomoda. Não, ela não quer lavar, ela quer que alguém lave. Calma, Não. vamos lá. Ah, tá. Dona senhora. Não, Não é assim que não, ela diferente. lava. Não tô falando que ela não lava a louça. sempre Mas brigou. quando é a minha vez, por exemplo, eu falo, daqui a pouco eu lavo. Então, e pra mas ela tem que aí, ser na ó, hora. a gente tem que Na anteceder isso. Qual é o combinado? Que eu Aí vou vem a lavar. comunicação. O que é que vocês já combinaram sobre isso? Tem algo estabelecido? Não. Não. Não tem. Aí vai começar a dar ruim. Tá, vamos combinar hoje já e deixar gravado? Porque Vamos combinar assim, ó. Eu não gosto já, de ó, terminar... temos muitas pessoas Vamos aqui combinar. Eu não testemunhas. gosto... Ó, tá assim, ó. Eu não gosto de lavar a louça assim que eu termino de comer. Então vamos combinar. Quando for a minha vez, você sai da cozinha e espera eu lavar. Primeiro que nunca ficou determinado vez, e sim bom Não, agora me senso de agenda e responsabilidades do dia. Ah, vai tentar me convencer. Então, Sempre foi isso. Mas aí que tá, ó, cada um vai ver de uma forma, tá? Não tem um certo, tem o seu certo e o certo dele. Ok? Cada coisa vai fazer mais sentido para um para o outro. Só que aí vem a questão, que é a comunicação, de que assim, e isso entra também em outro ponto, que é a expectativa. A sua expectativa é que ele faça dentro do que você prefere, e a expectativa dele é que você também consiga olhar o A lado minha dele. expectativa sempre foi ter cozinheira, copeira, auxiliar, para eu simplesmente terminar minha refeição, virar e falar muito obrigada. E Então, sair Dá pra tratar esse trauma Aí- dela de infância? Porque o pai chamava ela de princesinha e isso ficou na cabeça dela. Ela Ficou acha que ela embutido, é. né? É, ficou. Então, aí a gente tem que trazer para a realidade. A gente tem que, primeiro ponto, isso para qualquer coisa na vida, a gente tem que alinhar a expectativa, sair do ideal e vir para o real. Esse cenário é o ideal. Quem não queria, né? Deixa eu Assim, contar outra é coisa o pra você ideal. entre nós aqui, Solpa. Lembra daquele desenho do Fantástico Mundo de Bob? Ela tava, tá? Aquela bicicletinha, sabe? Ela tava, tá? O mundo dela é completamente Então, diferente do que mas aí existe. assim, Mas ó, o meu mundo é mágico. É a Disney. aí que tá. Aí, ó, você tá no mundo ideal. E aí você vai se frustrar muito. Porque toda vez que a gente mira no ideal, a gente se frustra. Caramba, alguém trouxe o lencinho? Não. Né? Porque é isso, você está esperando algo que não vai acontecer, é uma idealização. Agora, se você traz para o real, que não, peraí, o que eu tenho aqui? Eu não tenho a cozinheira, tal, profissionais, que tem a gente. Então, dentro do que a gente pode fazer, o que eu posso esperar? Daí você vai se frustrar muito menos, já começa daí. Então, sempre sai do ideal, vem para o real. Para tudo isso, não só para essa questão entre vocês, é para qualquer situação de vida. Mas o que eu tenho feito, o ano passado, vou falar assim, bem dizer, para eu não ficar frustrada, porque eu gosto de já terminar a minha refeição e ter a cozinha toda intacta, como se fosse pronta para uma nova jornada, tá? Eu mesma, ele falava, depois eu lavo. Eu falava, ia lá, lavava e deixava tudo certo. Para este ano que eu estou com uma agenda atribulada, Sim. eu falei assim, eu vou largar essa questão, porque eu não vou Justo. colocar mais uma função, sendo que eu já estou bagunçada com 1000 coisas a fazer. Aí essa questão de ele deixar para depois e o depois demorar demais, porque o depois não está estabelecido se é 10, 15 minutos, 2 horas, 5 horas, e o não terminar Aí como volta eu combinado. gosto, não é como eu gosto, porque para mim não é lavar. Lavar e deixar lá para sem secar, para mim não basta, eu não fico satisfeita. Porque daí quando eu chego, eu ainda tenho que ver aquela zona meio de guerra, porém com a louça lavada, para ter que guardar, secar a pia, para começar o meu mise en place ali, para poder fazer a refeição. É um saco do mesmo jeito. Então, mas aí vocês estão percebendo que é a expectativa de cada um, o que cada um se importa é diferente, só que não existe um combinado. Que momento que vocês pararam de falar, vamos resolver a louça? O que você precisa, o que eu preciso? E como a gente vai chegar nesse meio termo? Mas eu vou jogar mais gasolina. Você pediu pra ter gasolina. Depois, se acontecer alguma coisa, você vai ver, viu? Depois eu vou me ligar no Eu vou ligar pra resto do você amanhã e falar feriado. assim, opa, ó, não deu certo. Mas ela tá, eu entendo o lado, não era assim, tá? Tá piorando, não era assim. Ela era mais tranquila, tá ficando assim.
E a gente mudou e, poxa, hoje a gente mora numa casa no qual a cozinha, você nem passa por ela, se você Tá, quiser. então não é aquela coisa que você chega e tá de Antes cara da, com o caos. da outra casa, eu entendia, Era o porque a gente contrário, saía era a do primeira escritório, coisa. era a Tá. primeira coisa. Você entrava na cozinha, então eu entendi. Ela, Pra pô, você daí fazia sentido esse fazia incômodo. sentido, tipo, poxa, às vezes ela Tá. chega lá, tá ali incomodando ela. Hoje eu não vejo essa questão tão assim. Só que ela tá focada nisso, eu tô falando sério mesmo, ela tá focada, ela pode passar pela casa inteira, pode ter 2 taças de vinho, uma mesa linda, com todo o queijinho, flores. tudo bonitinho, as flores. Ela virou a cozinha, ela não consegue falar assim, tipo, obrigado por lavar a louça. Ela só faltou guardar a louça, né? Pronto, aí tudo que foi feito no caminho, Perdeu então, o assim, acho valor. que ela tava velha da louça. Eu sou velho das plantas, Eu- ela virou a velha da louça. Eu esperava que a gente fosse lavar roupa suja, mas a louça. Aí o Murilo deu uma ideia, vamos comprar uma máquina de lavar louça, né? E aí já começa a resolver, já não fica mais a louça no escorredor, que é o problema que ela tá tendo. E outra, né, pra quem tá escutando em casa, gente, assim, é eu, a Tabata e o Murilo, tá? Então, assim, quando ela fala louça, são 3 pratos, um joguinho de 3 talheres e uma panela. Não é tipo, chega lá, tá aquela montanha, que isso eu entendo ela, pra cozinhar. Você chega na cozinha, tá aquela Sim. bagunça, pô, não dá vontade de você cozinhar. Então, mas olha só que interessante até, né? Assim, vocês dois num super dilema, ele trouxe a solução, né? Assim, só de ouvir. E em que momento vocês saíram do que estava ali enfesando cada um e falaram, o que a gente precisa para resolver isso? A Tata já Esse é falou, o ponto. mundo perfeito. Aí não, mas aí tá indo pro ideal, mas falando assim, o Murilo veio e trouxe assim, ó, tipo, tá, o que dá pra fazer sobre, né? E esse é o ponto principal de muitas discussões, é o casal parar e falar, tá, porque enquanto um ficar falando de A, o outro falando de B, cada um vai ficar na sua dor, falando e querendo que o outro se convença a. E esse não é o caminho, porque ninguém vai deixar de pensar daquela forma. Porque o casal ele não tem que ser um submisso ao outro ou um acatar o que o outro fala. Eu acho que Exato. assim, eu acho que o Natal tá de dar muito certo, porque a gente tem muita desavença em relação a assim, tudo, tá? A gente conversa, a gente não discute, que nem né, a Tá fala. Tudo bem, ela me pergunta, meu, a Tabata não tem uma esposa melhor que a Tabata. Eu vou te ficar agradável. Não Tem que tem. ter um Só que equilíbrio. trabalhar com a Tabata é muito difícil, eu não consigo, entendeu? Então a gente hoje dividiu bastante. Por a questão isso do que o trabalho. podcast, os quadros, é cada um por si. A gente nunca tá junto. Porque Então, é assim, muito mas difícil. a gente conseguiu. Eu acho que daí tá o Sim. combinado, tá? Em relação ao o acordo em si, no canal inteiro, eu tomo conta e a gente conversa e é feito. E na relação da empresa, da parte do marketing, ficou para ela fazer essa parte, porque a gente Perfeito. começava a ter atrito. Isso foi um combinado. Pode ser, funciona com a louça. Exato, porque assim, mas olha só, tudo que vocês fizeram nesse meio, às vezes sem perceber isso, que é o importante. Vocês identificaram as habilidades principais de cada um, no que ela é boa, no que ele é bom. Então tá, então você vai fazer isso, o que você é boa nisso, você vai fazer o que você é bom nisso, o que precisa de ajuda a gente pede, né? Um não vai interferir no outro, porque um confia na habilidade que o outro tem para aquela questão. E, ok, vocês estão potencializando as habilidades ao invés de ficar falando o que o outro não está fazendo de legal. Além de respeitar o que o outro realmente não tem habilidade. Que a gente não vai ser bom em tudo. Vai ter uma coisa que sim, outra que não. E aí vocês conseguiram ter um combinado de como isso vai funcionar. E essa é a grande questão, porque nem sempre se para falar, ó, ok, você faz isso assim, eu não gosto, né? E aí tem outra questão, a forma que se fala. Porque quando eu falo pro outro, ó, você faz isso, eu não gosto, é ruim e tal, eu tô acusando o outro. Mas eu não preciso nem falar. Meu rosto dá sinais. Então, Eu não mas aí preciso tá. nem abrir minha boca. Eu tenho esse poder. Mas aí ele vai identificar o quê? Ela não gostou de alguma coisa. E aí para onde que volta? Volta para ele se sentir mal em que sentido? Eu fiz algo de errado. Só que nem sempre ele fez algo de errado. Às vezes você só se frustrou dentro da sua expectativa. E a expectativa é sua, não tem nada a ver com ele. Ele não tem que arcar com a sua expectativa. Mas uma mulher frustrada, isso é guerra no relacionamento. Então, mas aí que tá. E aí o que você pode fazer? Qual que é a melhor forma de você comunicar? Gritando. Brincadeira. Tem várias Não façam formas.
Gritando, berrando, brigando, ficando Né, emburrada. ó, uma coisa eu vou falar, você começou no começo do episódio falando das linguagens do amor, né? O que pra gente, eu li um livro, né? Atos de serviço. Lava a louça. Não, não é uma Dica de leitura, gente. As 5 linguagens do amor. Vale a pena. E vocês conseguem fazer esse teste e entender como cada um funciona. É bem bacana. Só que daí onde acontece, eu sou totalmente palavras de afirmação pra mim. Você tem que me elogiar ou falar alguma coisa. E ela é ato de serviço. Então pensa assim, pra mim eu lavei a louça e deixei a cozinha ok. Só que eu deixei os 2 pratos no escorredor. Eu tô super feliz, tipo, ela vai chegar e vai me agradecer. Ela entra e pra ela não foi satisfeita. Ela bate. Aí bateu, falou assim, você não tirou, pronto. Tudo que eu fiz, acabou, eu já azedo e vou pro outro lado, tipo, poxa, que é a mesma história que aconteceu uma vez em casa. Eu limpei a casa inteira, a gente tava sem colaboradora na época, eu limpei tudo, eu fiz tudo, ela tava trabalhando na rua, falei, nossa, ela vai ficar super feliz. Mas eu, tipo... E você foi na linguagem dela. Isso, mas tipo assim, eu limpei mesmo, não foi aquela vassoura... Não, limpar de lavar banheiro, de lavar quintal. Ele Ela fez a limpeza. entrou em casa, não falou nada, ela foi direto no banheiro, porque ela tem, como ela operou a bexiga... Então, às vezes, ela segurou muito xixi, ela tem que ir rápido. Não, eu te agradeci. Eu falei, nossa, amor, a casa tá cheirosa. Não. Deixei minha Só bolsa passou. e falei que eu fui no banheiro. Ela saiu do banheiro e falou assim, só faltou tirar o lixinho do banheiro, né? Não, faltou colocar A sacolinha. no banheiro. Tipo, ele não Aquilo fez pra mim- o trabalho O que você completo. acha disso? Acho que ele falhou. Ele não colocou a sacolinha no lixo. E agora, sinceramente, Eu acho que uma sacolinha dá divórcio. de novo, Tabata, vou te dar mais uma chance. Corta! Vou te dar mais uma Eu chance. acho que eu peguei pesado, mas eu não estava errada. Porque aquilo me tirou do sério. Assim, perfeito, você pegou pesado, mas você entende que pra ficar perfeito dentro do seu ideal, Faltou a sacolinha. sacolinha. Faltou. Perfeito. E tá tudo bem, porque você tem a sua expectativa do todo feito, né? E a sua expectativa é sua. Só que aí, onde entra o ponto? Como a gente comunica isso? Porque assim, você não tá errada de querer, inclusive, a sacolinha. É um direito seu. Mas aí você também não pode achar que nada também que ele fez teve valor, né? Porque ele poderia ter tirado só a sacolinha e não ter feito todo o resto. Aí, na balança, era melhor ter feito todo o resto. Pô, esse quadro que a gente está gravando agora dá pra fazer 3 vezes por semana? Vai ficar bom. Mas eu tava pensando aqui, você falando tudo isso, eu pensei em fazer um combinado com o Danilo e eu condicioná-lo de uma maneira positiva com relação à louça. A gente estabelece um quadro e a cada louça que ele lavar e guardar tudo, ele tem direito a um pedido picante no final da semana, entendeu? Se não cumpriu a meta da semana, ele fica 2 semanas na mão, literalmente. Você tá me beneficiando por alguma coisa que você quer? Não, mas Legal dela, né? eu tô te condicionando a uma coisa que você gosta. Olha só, Você quer, então você tem que lavar a louça e guardar a louça. Entendi. Não quer? temos aqui Virei um pet. um ótimo exemplo de um perfil dominador. Tabata, Eu? né? Se você identifica o seu parceiro com essas características, sim, você tem um dominador na sua casa. Então, olha só. Vamos lá. Você andou falando com o Danilo essa semana? Não, zero, Que é zero. claro, né? As coisas são meio claras na vida Assim, dele. ó, Poxa vida. o que acontece? O combinado tem que ser bom para ambos. Mas vai ser bom pra mim, eu vou ficar feliz da vida, E que ele vai lavar a louça, vai guardar a louça, e no final de semana eu estarei saltitante falando, amor, você tem direito ao seu pedido caliente, o que que você quer hoje? Estarei lá toda disposta, sorridente, mesmo no frio. O que que você acha? Eu acho ótimo pra você. Sempre é bom pra você. Mas você não vai ganhar um lugar quentinho pra você? Mas Mas ele a tem que questão não é ganhar essa, eu tenho isso que ou ganhar, isso ou isso é isso para é- ser já parte da relação? Vai conversar lá. Então, pra ser parte, então eu faço 2 vezes. No meio da semana, o que é parte, com muito empenho Olha no final só. de semana. Olha só, vamos voltar. Cada um usa as armas que tem, Pã. Não Então. fala que eu tô errada. Então, olha Mas só. aqui não é pra quem tá certo e quem tá errado. Aí, quando a gente traz um combinado desse, a gente está colocando um acima do outro.
um traz as regras, outro obedece. E a gente precisa estar de igual, porque a gente está falando de parceria. Então, tem que ser sempre um combinado que vai atender a ambos. Então, por exemplo, aí a gente cai naquilo. Quando isso acontece muito, e nós mulheres sabemos que temos essa arte de uma boa cara, a gente sabe do que quando a gente não gosta de algo. Fica bem nítido, né? Não precisa nem de muitos sinais, né? A gente comunica. Então, assim, e faz parte, tá tudo bem. Isso eu acho que é uma linguagem universal da mulher, né? Não, a cara o Danilo que a gente fala, o olhar ele fala que ele já entende se eu tô gostando ou não. Ele fala, você não precisa nem abrir a boca. E aí, o que é importante? É lógico, vão ter coisas que você não vai gostar. Mas aí, o que vai mudar? A forma que você vai comunicar. E isso pro homem também. O homem muitas vezes vai ficar ali puto da vida porque aconteceu alguma coisa, mas nem sempre a mulher é responsável, porque às vezes era uma expectativa dele, e vice-versa, isso é para ambos. Mas qual que é a questão? É um ponto específico e que as pessoas não falam. Porque quando você fala, pô, Danilo, você encostava o saquinho? Pô, Danilo, mas você nem secou, você não... Você está julgando, você está responsabilizando, você está jogando para ele. Como que o Danilo se sentiria se você chegasse e falasse, nossa, obrigada, mas na próxima vez, tudo bem você guardar? É o mesmo teor. Ele fica bravo igual. É engraçado porque... Você fica bravo igual. Eu fico bravo igual. Mas é engraçado porque do jeito que a gente tá falando, né, Aí... eu sou o bobo, né? Mas eu não sou bonzinho, mano. Não, eu não sou uma bobo. pessoa também difícil de lidar. Eu trouxe essas coisas que... Claro. pequenininhas que acontecem, mas eu também sei que eu erro demais. Por exemplo, eu faço umas picuinhas... Ah, mas não me peça. Então, mas aí que tá. Pediu qualquer coisa pra ele e não fez. Não, entendeu? porque se você tá pedindo é porque eu sou Virou obrigado. obrigação e me pediu, eu não faço. Aí eu não vou fazer. Qualquer Mas coisa pra que ele. jeito, então, que ela pode pedir as coisas pra você ou pontuar pra você que não ser... Porque se ela fala, poxa, faltou o saquinho, é ruim. Mas se ela falar, numa próxima você pode pôr o saquinho também, é ruim. Aí como que ela faz? Nua. Se eu tiver nua pedindo, ele não liga. Vai pedir pra pôr o saquinho nua? Amor, põe o saquinho. Gente, Essa não deu, vai. Não ficou legal esse daí. Esse não ficou legal. Não corta, vai pro ar assim mesmo. Vai dormir com essa. Eu nua com o saquinho, amor, põe o saquinho. mas que jeito que faz, então? Porque aí que tá, você tá vendo? A gente precisa chegar nesses pontos. Que jeito que fica bom pra você ouvir? Eu acho que assim, obrigado. vai. Eu acho que assim, hoje eu melhorei muito. A gente tá falando isso de uns 3, 4 anos pra trás. Hoje eu entendo algumas coisas, sou rápido. A gente combina certas coisas e às vezes eu acho que não precisa, um relacionamento não precisa nem combinar, sentar e combinar. Eu acho que você pode entender. Vamos supor, se essa semana a Tabata tem muito mais compromisso do que eu, nada mais justo do que eu aliviar algumas coisas pra ela Sim. para que ela possa fazer. Então eu acho que em relação a falar pra mim hoje, não tá tão ruim. Já foi pior. O que eu não gosto é que se torne uma cobrança. Obrigação, uma cobrança. Uma obrigação, entendeu? Tá. Tipo assim, acho que eu comentei no outro, a gente falou em off. Pô, todo final de semana eu vou lá e compro um pãozinho. Saio, fico lá. Se um dia eu não for e olhar pra mim e falar assim, hoje você não comprou, pronto, azedou, porque um dia que eu teve um ato falho no que eu não fiz, eu fui cobrado. Então virou uma obrigação, não virou uma coisa legal. Então, mas aí nisso, o que pode ser interessante? Como você que aí tem mais dificuldade com essa questão da fala do outro, você tem que comunicar a ela a melhor forma dela te pontuar as coisas. Porque senão ela não tem bola de cristal para saber. Que, se eu falar que não fez ou se eu falar que se pode fazer, nenhum dos dois dá, o que dá então? Né? Então, aí entra nisso. Quando a gente tem noção da nossa dificuldade, vale eu falar pro outro, quando você achar ruim que eu fiz tal coisa ou que eu não fiz, ou me fala de tal forma que para mim é melhor receber assim. E aí o outro vai ter condição de agir daquela maneira. Porque senão fica muito difícil. Então, assim, a primeira questão é sempre essa. Não fala do outro, fala de si. Quando você fez isso, eu me senti de tal forma. Ou tem como, numa próxima vez, você fazer também assim? Essa é a melhor maneira. Mas se a pessoa é mais difícil, assim, que nenhum jeito, nenhum outro tá bom, aí cabe a você comunicar a ela a melhor forma dela te falar. Eu acho que a gente tem que comprar o polvinho. Aquele polvinho, aquelas coisas assim. Chegou em casa, o polvinho tá Gente. roxo, já
Polvinho é maravilhoso. Já sabe que tem que falar do jeito. Tá, o polvinho tá amarelo, já pode xingar brigando. Polvinho, gente, é uma pelúcia que você muda de acordo com o humor. Então, de um lado é feliz, do outro lado é triste. Então, é uma forma de sinalizar, É uma boa. né? Mas é isso, assim, a comunicação vai ditar todo o resto. Porque ninguém vai ter, por mais que tenha tempo de convivência, a gente não pode esquecer que a gente muda. Uma coisa que a gente gostava 5 anos atrás, a gente não gosta mais. E às vezes 1 ano atrás, né? E o outro não tem que adivinhar que a gente mudou. Então, é muito importante você sinalizar para o outro, ó, quando faltar alguma coisa, me pede, né, de tal forma que para mim fica mais fácil. Eu não vou azedar, eu não vou, né? E daí também cabe ao outro. Se mesmo assim azedada, ela tem todo o direito de falar, olha, você me pediu para te falar dessa forma. E se nem assim tá bom, então a gente Algo tem de precisa errado com você. rever, Comigo, né? Sempre comigo. né? Então, Não tô falando com você, mas de repente você pode reassistir essa parte. mas qual vai ser o combinado da louça? Vai? Eu acredito que se eu não cozinhar, facilita. Porque daí, Mas isso é viável sempre? pra Porque mim vai assim, ser. independente de quem cozinhar, a louça sempre vai existir. Começou de novo. Voltou, ela vai tentar ganhar a batalha. A gente vai terminar isso aqui com um combinado, gente. Mas assim, eu quero que ela cumpra o combinado. Sim. Tá bom. Então vamos combinar. Pode pôr as suas regras que a gente entender que se dá certo. Não, Começa aí você. a gente tem que voltar. Calma, então, mas deixa ela pro ver se dá equilíbrio. certo. Deixa ela falar. Não, Eu acho assim, pra mim, o cenário ideal seria o seguinte, claro, nem sempre tá ali cozinhando, às vezes sou eu que tô cozinhando, às vezes é a gente. Sim, a louça vai existir. A louça ela vai existir de qualquer forma. isso aí é É inevitável, né? sempre. Mas eu acho que cada um tem que respeitar um espaço, principalmente quem tá em casa também, tem algum problema, não só com a louça, mas com qualquer outra coisa em casa. A gente já tem problema com a roupa, né? A Tabata era... Não botava roupa pra lavar de jeito nenhum. Isso não é sobre a louça. né? Isso é sobre Só que hoje, tudo. É você sobre vê, uma pessoa hoje já mudou que completamente. Hoje já espera o ato de serviço como retribuição, Hoje- entende? É que você foi mimada a vida inteira, então às vezes eu acho que eu também tenho culpa nisso, né? Acho que não posso culpar só uma pessoa, tá em si. Nós são 20 anos juntos e são 20 anos que eu também agradei, às vezes, muito, fiz algumas coisas no qual acho que errei de fazer demais e depois quando eu queria inverter, que volta no que você acabou de falar, 3 minutos, eu não gosto mais de tal coisa e a gente muda, eu não consigo inverter porque já está condicionado a uma coisa que agora para eu mudar é drástico. Mas assim, em relação à louça ou qualquer outra coisa, eu falo pra ela, mano, respeita a minha limitação ou o meu tempo, por exemplo. Eu almocei. Ela não vai ficar ali na cozinha, ela não trabalha na cozinha, ela não vai ficar vendo aquela louça. Então eu almoço, às vezes quero ler, às vezes eu vou assistir um pouquinho de televisão ou alguma coisa, e depois eu volto pra ali e limpo. O que eu não gosto é acabei de comer. Levantar, já lavar, já secar, já guardar. Não gosto. Então eu falei pra ela, relaxa. Faz de uma outra maneira, vai fazer suas coisas, porque 90% das vezes que ela volta, aquela louça não está ali. Ela só vai estar ali se acontecer alguma coisa. Às vezes porque eu sou o cara que eu gosto de deixar a louça no escorredor. Pra mim, escorredor foi feito pra escorrer a louça. Não acaba de lavar e já seca com o pano e guarda. Ele escorre e aí depois eu vou, seco, ou se não tiver 100% seco, eu guardo. Ok, às vezes acontece do marido ou da esposa, vice-versa, não tô falando só da minha casa, que acontece na minha casa. Pô, aconteceu alguma coisa no meio do intervalo, eu tive que sair, apareceu um cliente, aconteceu alguma coisa, não deu tempo de eu voltar e guardar, acontece. Mas isso não vai acontecer 99% das vezes. E precisa sempre da flexibilidade, né? De entender a rotina, o que está acontecendo ali. Mas para agradar ambos, o que vocês percebem que tem que acontecer? iFood, almoçar e jantar fora sempre? Vai ter Não, louça. foi uma possibilidade Vai ter apenas. prato. Vai ter louça. Né? Descartável. Come não, Mas na aí- marmita. Sim. Aí Mas que você acontece? sabe, né? Vamos lá. Essa da marmita, quando a gente começou a morar junto, por isso que eu vejo, a gente já existia Eu já dava eu sinais. percebi. Você que não percebeu. Ela gostava Eu de não fui comer uma na marmitex. Eu não e fui eu uma odiava. Para já despachar E sem eu louça. odiava, e eu pegava o prato. Daí só tinha o meu prato pra limpar, entendeu? Essa criatura, eu gosto de ser prática, né? Então, domingo eu cozinho pra a gente Briga da ter louça, essa comida. eu não esperava. É o episódio da louça. Essa eu Segunda, esperava. terça, meio que só reaquecer a comida. Eu gosto de fazer o quê? Coloco a porção no meu prato, esquento o prato, que daí eu tenho o meu talher e o prato.
Eis que esta figura maravilhosa falou assim: não é legal de ver a mesa a gente só colocando um prato. Por que já não aquece o arroz, o feijão, o legume, a carne e coloca-se tudo em porcelanas, né? Coloca-se em porcelanas nas porções assim. Então, quando sentamos à mesa, está tudo porcionado e cada um se serve. Se quer até repetir, já está aquecido. Lindo! 3 pratos, 3 jogos de talher com 4, 5 refratários, mais a panela que desocupou. Aí você tem que tirar o que foi quente em outro pote. Triplicou o problema da louça. Ficou bonito aos olhos dele. Só que não suficientemente para terminar e lavar a louça. E aí vocês vão ter assim, ó. Não dá para agradar inteiramente cada um. Então, aí que esse é o ponto. Se for individualizar, a Tabata faz o dela e lava o dela e fica feliz, e o Danilo pega o dele e faz depois, mas aí a gente tá individualizando. Mas daí é fim de relacionamento, né? Exato, a gente tá indo para caminhos opostos, a gente não tá indo para parceria. Mas então né? eu tô ficando maluco. Lembra Então, da assim, rotina da Raquel? Que a gente comentou? Tô ficando maluco porque ela mostra fotos pra mim, às vezes, de mesa aposta. Que ela acha lindo. Fala assim, olha, eu queria uma em mesa assim. determinadas ocasiões, Aí eu vou fazer, provavelmente. tem a louça. Ou quando a gente tem, assim, uma equipe Para de para falar de suprir equipe, isso. cara. Isso aí é a coisa mais imbecil da face da terra, do pensamento. Ó, o que é importante? É verdade. Cara, não julga as pessoas. Às vezes as pessoas são felizes com 2 pessoas que moram na mesma casa e elas conseguem... Não tô julgando, mas eu tô falar que falando da precisa mesa. de pessoas pra ficar a mesa aposta. Você é capaz de fazer sozinho? Não, mas aí que tá. Ela é capaz, mas a questão é, ela tá vendo a praticidade disso e que é bom ter quando você não tem que lidar com o serviço. Você acredita como posso falar? Não é reencarnação, mas você acredita em vidas passadas? Tá, por quê? Porque a Thalita foi a princesa. Ela não respondeu. Eu sei que ela virou. Ela não se Thalita, eu comprometeu. acho que da outra encarnação dela deve ter vindo rainha, princesa. Ela devia ter uns 50. Mas cuidando aí, dela. olha só, quem que estava aqui minutos atrás falando que temos que respeitar? Não, eu respeito. Por isso que eu tô com ela há 20 anos. Senão, Quem não daria. respeita não aponta. Não, eu não tô apontando, eu tô só comentando. Aí que tá, de Você que usou outra forma? palavra para dizer a mesma coisa. Exato, diferente. Diferente você falar. Pra um merece. Diferente você falar, olha, na minha percepção isso não é necessário, eu prefiro de outra forma, né? Mas na hora que você julga como ela prefere, aí não tá sendo uma comunicação Entendi. afetiva, Desculpa, né? amor, eu julguei você. Você tá quase certo. Não, ó, olha só, falando de comunicação, como na sua visão é fútil da minha parte falar da mesa posta, precisando de pessoas para auxiliar, certo? É. E na minha visão, o que você precisa preencher em você, ou qual é a falha, ou qual é a dor, que é necessário ter louças e mesa repleta de coisas ali expostas, que só o prato também não adianta. Eu não gosto de pegar comida e esquentar no micro-ondas. Mas Pra mim tem que estar tudo ali pra que se eu quiser repetir, isso faça sucesso pra mim. Não é se tá bonito ou se não tá bonito. Você que falou de porcelana, essas coisas, é o que a gente tem em casa. Mas aí que tá, mas por que é que a praticidade tem que ser mais ou menos importante do que, às vezes, a louça ou lá, ser pra- servido? Pra mim, eu prefiro... Eu não gosto de micro-ondas, nunca gostei. Pra mim, esquentar comida no micro-ondas eu não gosto. É uma praticidade que faz o dia tá corrido. Se eu puder esquentar tudo na panela, no forno, se eu prefiro, a comida fica muito mais saborosa. Olha como agora explicou bonitinho. Eu prefiro, pra mim faz mais sentido, fica mais gostoso Terapia é bom fazer. quando eu faço dessa forma, ao invés, né, de que é uma coisa tosca querer dessa forma. Perceberam a Eu diferença? aprendo rápido as coisas. Aí, viu? Mas eu olha já só. decidi, eu só vou te comunicar. Mas olha aqui, ó. Deixa para outro episódio esse. Olha, Não, pode falar. vocês fizeram aqui exatamente isso que eu estava falando. O que você fez de primeiro, que é o que todo mundo faz? Reatividade. Eu acuso o outro, eu julgo o outro. Agora que a gente reviu, você trouxe para você. E na hora que você fala de você, como você se sente, como você prefere, o que tem valor para você, você não está mexendo com o outro, você está falando sobre como você se sente.
E aí tá tudo bem, porque daí ela vai também falar, nossa, ó, pode ser que agora eu entenda como ele se sente, isso faz sentido ou não, e vocês vão conversar. Mas vocês saem da acusação e vão para como cada um se sente para chegar ao meio do caminho. E que, na verdade, como é muito oposto o que cada um prefere, porque a Tabata é mais prática nesse sentido de já, poxa, quanto menos, melhor, a gente tem horário, não dá, depois lava, pá. Você já gosta de uma outra forma, é muito oposto. O meio do caminho tem que ser uma resolução prática, como o Murilo trouxe, uma máquina de lavar. Por quê? Porque se a pessoa, lógico, se a pessoa tem acesso a isso, se pode, é uma forma. Se a pessoa não tem acesso a isso, vai ter que existir um outro combinado, onde, então, ok, eu consigo lavar, mas eu não consigo secar. E aí o outro precisa flexibilizar e entender que, então, o que é mais importante, estar tudo limpo ou tudo guardado também? Meio do caminho. Sempre ao meio do caminho. Vale a pena destacar que isso acontece na nossa rotina da semana. Sim. Tá? Final de semana é tudo fora de hora. Para mim, eu gosto daí de colocar a mesa. Vem a rotinha, a Raquel vai embora. Agora, pergunta para ele, quando a gente faz o esquema da mesa do jeito que ele gosta, de aquece tudo, o que eu sempre faço por ele quando tá a mesa ainda colocada dessa forma? Eu só sento para comer ou o que eu faço sempre? Mas me serve. Não, a gente tem... Eu faço o prato dele. Não tem essa... Então, cuidado. Tá do jeito que ele quer? Tá bom. Eu pego, sirvo o prato, coloco para ele. Sempre faço isso. Porque daí tem tempo, né, para isso. Não, durante a semana. Durante a semana, não é de final de semana. Depois tá brigando com a louça, mas ela fez antes. Não parece, mas eu sou essa pessoa, pego e sirvo, entendeu? Então, mas aí que tá, você percebe que tem ambos os lados e o que acontece com vocês dois para coisas diferentes? Vocês estão indo para falta. O que o outro não fez dentro de tantas coisas que vocês fazem? Então, ele limpou a casa, mas faltou o saquinho. Ela serviu, ela fez a comida para os outros dias, ela serviu, mas está reclamando que eu não sequei. Mas, entende? Então, assim, é sair do que faltou e ir para o que foi feito. Porque as pessoas não são iguais, né, pô? Então, claro que não. Entender. É desafiador. Quando a Tata falou de fazer esse quadro, eu falei para ela que você vai ficar legal, porque assim, eu não tenho preocupação com o que a gente vai falar. Com o que a gente vai falar. Sim. Porque assim, eu também não me importo com o que os outros vão pensar, porque eu sei o que é o meu relacionamento dentro da minha casa. O que os outros pensam de fora... Se concorda, se não concorda, né? Eu acho que cada lar, cada família faz as suas regras. Que eu falei São pra dois você, seres eu comentei o humanos episódio de vocês, do negócio do sabão em pó, mano. Cara, tem hater pra tudo quanto é lado falando que é um absurdo uma mulher não saber que não tem sabão em pó na casa. Então assim, cada um cuida da sua vida, né? E assim, a gente tá aqui pra ajudar quem quer manter um relacionamento. Acho que o apelo desse programa é isso. E eu falo pra Tabata assim, a gente nunca vai ser igual, a gente nunca vai, tipo... Que bom, né? Não é pra ser igual. Que bom. Ia ser tão chato. E assim, a gente brinca, ela é dominadora, mas eu também sou. Então, só que a gente tem um senso onde a gente se controla. Que a Tabata gosta do jeito da coisa dela, e se eu tô reclamando é porque eu gosto do meu jeito. Porque se eu não tivesse reclamando, acatando o que ela faz, poderia estar bom pra ela e bom pra mim, se eu fosse uma pessoa que acata. Mas isso ajuda a dinâmica de vocês. Justamente. Então eu sei que existem várias coisinhas que a gente traz aqui, que eu sei que é bem pequeno, gente. A gente tá falando de uma coisa de louça, de uma brincadeira, de um reclama do século. Só que eu sei que tem pessoas em casa que tem problemas bem maiores. Muito maiores do que isso, que é o simples louça. Ou que isso vai desencadear. Hipócrita do que a gente tá falando. Não, mas é isso que eu falei, não é sobre a louça. É sobre o que envolve, sobre a dinâmica de como resolver problemas, como que vocês encontram soluções, como que vocês comunicam emoção um ao outro. E é sobre isso. A louça só passou por aqui. Mas eu acho que assim, a gente tem muito tempo para falar e o nosso tempo é que a gente brincou com a terapista ficar mais caro. Senão vira bandeira 2. A gente tem que cumprir o horário. Mas antes de encerrar, eu acho que você deixou uma coisa bem legal para as pessoas entenderem. Eu acho que é a questão de conversar realmente. Sim. E fazer um acordo. É o nosso nome. Sim. Por isso, acho que o nome do nosso... É isso. Do nosso programa em si, do nosso canal, é fazer um acordo, porque às vezes não é me agradar ou só agradar a Tabata. É a gente chegar num bom senso e falar, podemos fazer dessa maneira? Vamos testar dessa maneira para ver se vai dar certo? E essa abertura, deu certo, vamos continuar. Não deu. O que a gente vai remanejar? Como que vai ser? Eu e o Danilo, a gente tem esse combinado
que quando a gente quer falar determinadas coisas, a gente pergunta, é como se desse um panorama geral. Ó, eu quero falar a respeito de tal coisa. Ok da gente falar hoje ou não, a gente deixa para um outro dia? Ótimo. Justamente para ver se a gente está no momento de manter a tranquilidade e entrar na conversa sem virar uma discussão, entende? Claro. E isso tem a ver, porque não é todo dia que você vai estar bem, não é todo dia que você está aberto àquilo, né? Tem uma série de coisas. Ou às vezes até eu começo a falar alguma coisa pro Danilo, que eu viro e falo assim, Dan, eu quero te falar pontualmente de uma coisa que eu fiquei muito chateada hoje no meu trabalho, que eu estava num lugar X. Eu quero que você só ouça, tá? Filtra e amanhã a gente retoma, porque eu tô muito irritada com isso. Então, porque às vezes ele vira e fala, porque ele fala assim, a culpa é sua. Ele fala, a culpa é sua. Tudo bem, pode até ser culpa minha. Mas naquele dia eu não estou apta para ouvir. Como é que você falou? Não entendi. A culpa é minha, mas não quer dizer que eu estou errada, porque eu cometo equívocos se eu não erro. Mas assim, ó, o que é importante disso é assim, você comunicou exatamente o que a gente estava falando, você comunicou o que você sentia e o que você precisava, né? Diferente, porque tem muitas pessoas que às vezes falam, hoje eu não tô bom para isso, e deixa a outra pessoa no vácuo. Não diz quando vai falar sobre aquilo de novo e às vezes não toca mais no assunto. E isso não é legal. Isso faz mal para a relação. O que é importante é isso que você falou. Amanhã a gente retoma. Ou, se é terça, sei lá, sexta-feira a gente conversa. Mas precisa mostrar para o outro que a conversa vai existir e quando. Porque senão você acaba gerando também uma ansiedade para o outro. E você vai jogando sujeira para debaixo do tapete. Exatamente. E quando você vê, você não consegue nem pisar mais no tapete de tanto levantadinho e sujeira que tem lá. E quando você vai tentar reorganizar, você não consegue mais. A maioria do casal termina nisso, que enche o potinho, só que não tem diálogo. Exato. A comunicação vai deixando quieto, ou vai ficando agressivo. Bom, é isso por hoje? É isso. Acho que foi o suficiente, né? De saquinho de supermercado, de saquinho de banheiro, a gente foi pra louça e não rendeu tanto. Eu sou uma pessoa que protege o próximo, né? Recebi até uma mensagem aqui. Ai, meu Deus. Sabia? O que é? Quem deixou o saquinho na época fora foi o Murilo, que ele não sabia colocar. Aí você deu aquela... E eu assumi a responsabilidade, porque ele era pequeno ainda, e ele lembrou, tá vendo? Você viu como ficou marcado, né? Ele não conseguia colocar o saquinho no banheiro. O Danilo falou, filho, que a gente fazia função. Filho, tira o lixo do banheiro e leva o saquinho. Para ele ajudar nas coisas da casa. E ele colocava o saquinho do lado. Eu cheguei, porra, nem o saquinho para colocar no lixo. Esse aí já cresceu esperto, sabendo a mãe que tem, ó. Ele já tá esperto. Ele já sabe que para manter um bom relacionamento, ele tem que lavar a louça, secar, guardar e colocar o saquinho. Vai ser um ótimo marido. É isso. Bom, é isso, amor, por hoje? Por hoje é só, bom, pessoal. Se você gostou dessa lavação de roupa suja, né? Só não louça suja. Louça. Não esquece só de curtir, por gentileza, tá bom, este episódio. Compartilha com seus comentários. Compartilhar com alguém para ver como o casal doido tem em todo lugar. E, complemente, por gentileza. Sim. É importante pegar esses pontos principais. Vocês vão ver que tá aí o meu Instagram para vocês mandarem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, até sugerir, né, pra gente. Pode me mandar no DM, que depois, assim que der, eu respondo direitinho, tá bom? psico_paola.casalec, e aí eu vou ficar atenta, vou observar e, de repente, o seu tema pode cair pra cá no sofá. Ó. É isso. Bora, nós? É isso. Gente, até a próxima. Gente, brigadão, viu? Obrigada, Valeu. tchau.